Olá a todos, eu sou Verônica Teixeira, sou pesquisadora da linha Carnaúba e hoje nós vamos falar sobre olhos que enxergam além do imaginável. Vamos falar sobre cintiladores, o que eles são, para que eles servem e como é que a gente utiliza a luz síncrona para estudá-los. Eu dividi a nossa conversa da seguinte forma. Primeiro vamos falar sobre fotônica, sobre materiais luminescentes e então vamos começar a falar sobre os cintiladores. Como é que eles fazem parte do nosso dia a dia? Quais são as características que os tornam tão especiais? Por que eles enxergam além do imaginável? Vamos falar também sobre a radiação eletromagnética, sobre luz síncrona e técnicas de luz síncrona usadas para estudar esse tipo de material. Vamos falar também sobre a origem da luminescência e, por fim, eu gostaria de destacar a linha Carnaúba, que é a linha de luz que nos permitirá fazer esse tipo de estudo nos cílios. Começando pelo conceito de fotônica, fotônica é a área da ciência relacionada à luz. Então, tudo que diz respeito à produção, à transmissão, à detecção, à utilização da luz está relacionado à fotônica. Em 2014, essa área recebeu o Nobel de Física pela descoberta dos LEDs azuis. Esses LEDs, esses diodos emissores de luz, são baseados em semicondutores de nitreto de galho que nos permitiram, junto com outros materiais conhecidos até aquele momento, compor uma forma de iluminação extremamente poderosa que nós temos acesso hoje no nosso dia a dia, que são os LEDs brancos. Olhando para essa ilustração, fica claro o quanto que essa fonte de iluminação é poderosa, o quanto que ela é mais intensa comparada a fontes anteriores, e nós também sabemos que esses dispositivos emissores de luz, eles têm o poder de economizar energia elétrica muito maior do que as lâmpadas que nós tínhamos em gerações anteriores, como a lâmpada de bulbo e a lâmpada fluorescente. Com isso, o que eu quero falar para vocês é que a importância da fotônica ela é tamanha e ela se estende por várias áreas do conhecimento, sempre relacionando a luz e as suas aplicações, os seus usos. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que quando eu mencionei o nitreto de galho, eu falei sobre materiais luminescentes. Pois bem, vamos falar um pouco mais sobre essa classe de materiais agora. Materiais luminescentes são emissores de luz, são materiais que têm a capacidade de receber algum estímulo e nos devolver fótons ópticos. Fótons ópticos são aqueles compreendidos entre o ultravioleta próximo, passando pelo visível, chegando no infravermelho próximo. Existem diversos tipos de materiais luminescentes que, dependendo da forma com que são estimulados, recebem diferentes nomenclaturas. Eles podem ser chamados de bioluminescentes, como é o caso aqui do vagalume, que emite luz quando busca por companhia ou quando está em perigo, e essa luz é resultante de um processo metabólico que envolve ATP, energia, uma enzima, a luciferase, também a luciferina e oxigênio, resultando nessa emissão de luz. Mas continuando as formas de estímulo que promovem elétrons a um estado excitado e nesse processo de desexcitação eletrônica nós observamos a emissão óptica, nós temos a termoluminescência, que é quando o material é estimulado de forma térmica, a eletroluminescência e assim por diante. Um dos pontos que nós vamos destacar aqui na conversa de hoje é a radioluminescência, que é um material que emite luz nessa região espectral entre o ultravioleta próximo e o infravermelho próximo, passando pelo visível, quando é estimulado por alguma forma de radiação ionizante, como por exemplo os raios-x. Mas continuando sobre os materiais luminescentes, existe uma gama de materiais muito grande que são aplicados nas mais diversas áreas do conhecimento. Dentre essas inúmeras aplicações, essas possibilidades de aplicações, eu trouxe para vocês aqui uma lista para ilustrar o quanto que podemos utilizar materiais luminescentes nas mais diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, em investigação forense e em fototerapia, quando a gente pensa na área médica. São dois exemplos bem distintos mostrando a gama de possibilidades que nós temos para usar esse tipo de emissor óptico, esses tipos de emissores ópticos mais precisamente. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é de uma ciclovia na cidade de Eindhoven, na Holanda, que ela é feita com materiais fotoluminescentes. Então, são materiais que absorvem a luz do sol durante o dia e à noite emitem longamente, iluminando esse caminho, salvando energia, economizando energia, além de transformar essa paisagem em uma obra de arte.
Então agora vamos falar sobre cintiladores. Depois de termos falado de fotônica, de materiais luminescentes, vamos falar agora sobre uma classe de materiais luminescentes, que são os materiais radioluminescentes, são os cintiladores. Os cintiladores eles estão relacionados a esse processo aqui, o processo de emissão óptica, estimulado por radiação ionizante. Esse processo também recebe o nome de cintilação. E sobre essa pergunta que temos aqui, será que eles fazem parte do nosso dia a dia? Será que eles fazem parte da nossa vida? A resposta é sim. E onde é que a gente encontra esses materiais no nosso cotidiano? Por exemplo, quando a gente vai ao aeroporto e a gente precisa passar a nossa bagagem numa esteira de inspeção, numa esteira de bagagem, ali tem um raio-x que atravessa a nossa bagagem e forma uma imagem. Bom, como é que esse processo se dá? Então, eu tenho raio-x, eu tenho a bagagem e eu tenho agora um detetor. Esse detetor ele tem um sensor primário de radiação que é composto por cintiladores. Esses cintiladores eles convertem o raio-x em luz visível e tem uma eletrônica associada a esse sensor de luz visível que vai entender esse sinal e convertê-lo numa imagem. E é assim que se dá o processo de inspeção de bagagens no aeroporto. Mas mais comum ainda do que isso, quando a gente faz uma radiografia de tórax, por exemplo. Então, a gente tem o raio-x que atravessa o nosso tórax e nós temos uma tela atrás da gente que é sensibilizada, que emite luz e marca um filme radiográfico, nos permitindo saber como é que estão os nossos pulmões, como é que estão diversas outras partes do nosso corpo quando imaginamos com o raio-x ou com outras formas de radiação ionizante. E é exatamente por isso que eles são tão especiais, porque eles enxergam além do imaginável. Vejam, eu coloquei aqui para vocês que eles são olhos de raio-x, mas vamos ampliar esse conceito e vamos falar que são olhos que enxergam diversas formas de radiação ionizante. Então, quando a radiação ionizante interage com o cintilador, o que acontece é que existe uma promoção de elétrons para um estado de maior energia, que ao relaxar para um estado de menor energia, emitem fótons ópticos. E esses fótons ópticos eles podem ser detectados, eles podem ser lidos por eletrônicas que temos associadas a esses cintiladores, transformando esse sinal óptico numa imagem, num pulso, para que a gente entenda agora como é que se deu esse processo de interação e a gente consiga olhar através da matéria e entender o comportamento da matéria quando ela interage com essas formas de radiação. Então, redefinindo, cintiladores são sensores primários de radiação. Bom, mas que tipo de material é esse? Onde é que eu encontro? Quem são eles? Na realidade, a resposta é bem ampla. Eles são materiais que podem ser orgânicos ou inorgânicos e eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos da matéria. Dependendo do tipo de radiação que a gente vai sondar, existe um que é mais adequado ou não, dependendo da seção de choque, dependendo de N variáveis que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas para continuar os exemplos de onde é que nós encontramos cintiladores, aqui eu trouxe um exemplo de uma linha de luz, que é a linha Mogno, que está sendo montada no Sirius, é uma linha de tomografia de raio-x, em que nós temos um raio-x que ao interagir com a nossa amostra, atravessa a nossa amostra, nós temos um cintilador que enxerga esse processo de interação e converte essa interação, converte esse raio-x que chegou até ele numa forma de luz. Essa forma de luz ela é interpretada eletronicamente, é processada e nos permite reconstruir como é uma amostra por dentro. Por exemplo, um dos principais casos estudados nessa linha é a respeito de rochas porosas. Então, quando o raio-x interage com essas rochas, nós conseguimos, através dessa detecção feita pelo cintilador, olhar como é que estão esses poros entreamanhados dentro dessas rochas. Então, a gente consegue enxergar através da matéria, olhando para essa sensibilidade que esses materiais luminescentes, que esses materiais radioluminescentes têm à radiação X. Continuando a falar sobre a importância dos cintiladores, eu trouxe mais 2 exemplos agora da área médica para reforçar a importância desses materiais no nosso desenvolvimento científico e tecnológico e em procedimentos médicos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma tomografia computadorizada e de uma tomografia por emissão de pósitron.
Então, são dois processos usados para estudar a morfologia e estudar a fisiologia do tecido cardiológico. Em ambos os casos, aqui com raio-x, aqui com raios gamas, foram utilizados cintiladores para poder captar essas radiações, aqui quando o raio-x atravessou o tecido cardiológico e aqui quando o paciente emitiu raios gama, porque ele foi injetado com um radiofármaco, que é a combinação de um fármaco com um radionuclídeo que é direcionado ao tecido cardiológico, e eu pude ter uma descrição completa de como esse coração está e identificar uma doença coronariana através de uma anomalia morfológica e de uma anomalia na função fisiológica do paciente. Um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é um exemplo recente que está sendo estudado e que está sendo bastante debatido na comunidade científica, que é a ex-PDT. É a terapia fotodinâmica ativada por raio-x. Na terapia fotodinâmica convencional, as drogas, os fotossensibilizadores que são usados nessa terapia, eles são ativados por luz visível ou por luz infravermelha. E com isso a gente tem uma limitação de profundidade de alcance do tecido a ser tratado. Porém, com a ex-PDT, o que se pensa é usar nanocintiladores para marcar esses fármacos, para marcar essas prodrogas, para marcar esses fotossensibilizadores e direcioná-los a tecidos mais profundos e, quando estiverem nesses tecidos mais profundos, com um impulso de raio-x, acender esses materiais que vão liberar essas prodrogas, que são sensíveis à luz visível, ou ativar esses fotossensibilizadores gerando oxigênio singleto para fazer um tratamento localizado, fazendo com que a célula reaja, com que a célula ative mecanismos de defesa e que haja um tratamento localizado. Pois bem, com isso eu quero dizer para vocês que os cintiladores eles são extremamente importantes nas mais diversas áreas do conhecimento e especialmente na medicina, existe essa grande relevância tanto para o imageamento quanto para terapias utilizando essa classe de materiais. Bom, os cintiladores eles têm um conjunto de características tidas como ideais, mas que dependendo da aplicação, algumas delas não são tão críticas assim. Existe um conjunto que eu vou mencionar aqui para vocês de 5 características que são realmente muito críticas e é exatamente em busca dessas características que a gente vai quando a gente estuda um cintilador, quando a gente estuda o processo óptico num cintilador, que são a eficiência na conversão da radiação absorvida na luz visível, linearidade, que é uma proporcionalidade entre o que é absorvido e o que é emitido, transparência ao comprimento de onda da própria emissão, para que não haja autoabsorção da luz emitida, resistência à radiação, para que o material não seja degradado pela radiação, e resposta num intervalo de tempo menor do que 2 pulsos de irradiação desse material. Então, aqui eu preciso de uma resposta muito rápida, por exemplo. Aqui essa resposta rápida ela já não é crítica. Na verdade, é até bom que tenha um decaimento um pouco maior para que haja uma ativação maior de uma quantidade maior de fármacos. Então, são um conjunto de propriedades que a gente persegue, que a gente busca entender quando a gente está estudando cintiladores, e é sobre elas que a gente vai falar quando a gente for caracterizar esses materiais utilizando a luz síncrona. Bom, e vamos também falar naturalmente com isso como é que se dá o processo óptico. O processo óptico ele se dá em 3 etapas. A primeira delas é quando há ionização do material, quando o material absorve a radiação. A segunda é quando existe a termalização daquele material para que o elétron ele chegue numa condição de recombinação e me devolva aqui nesse processo um fóton óptico. E o terceiro é a recombinação, é o fóton óptico que a gente acabou de falar. Antes de avançarmos para falar sobre as técnicas de síncrotron usadas para caracterizar cintiladores, vamos falar um pouco sobre a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética são ondas que são constituídas por campos elétricos e campos magnéticos oscilantes, e o conjunto dessas ondas é chamado de espectro eletromagnético. Nós podemos ver aqui que existem ondas com comprimento muito longo e ondas com comprimento muito curtos, que são ondas mais energéticas e aqui menos energéticas. No síncrotron, essencialmente, a gente opera do infravermelho aos raios-x. E a gente vai falar um pouco mais sobre
formas de excitar o nosso material olhando para o que é possível aqui num síncrotron. Existem duas formas de luminescência que estão associadas a essa faixa espectral, que é a radioluminescência e a fotoluminescência. E nós vamos enfatizar aqui a radioluminescência, que está relacionada a essa parte aqui do ultravioleta aos raios-x, que tem energia suficiente para ionizar a matéria. Uma outra coisa que eu gostaria de relembrar aqui com vocês é que a luz, que é a radiação eletromagnética, ela tem uma característica dual. Ela tem uma característica de onda, quando a gente pensa na forma de propagação, a gente fala em comprimento de onda, por exemplo, em frequência. Porém, quando a gente fala de interação dessa forma de radiação com a matéria, a gente se refere à característica corpuscular dessa radiação. Então, a gente fala de energia, a gente fala de momento. E a energia e o comprimento de onda se relacionam por essa equação que está descrita aqui. Bom, mas a gente falou de comportamento corpuscular. Então, vamos chamar a radiação, a partir de agora, de fótons. Fótons que são quântons de radiação, tá? Então, um quântum de radiação é um fóton que a gente vai tratar de agora para frente. Então, quando a gente falar sobre a interação da radiação com a matéria, a gente está falando sobre a interação de fótons com a matéria. Como é que a matéria absorve, como é que a matéria espalha esses fótons. Então, quando a radiação síncrotron, quando a radiação interage com a matéria, o que acontece? O que nós observamos é que, ao interagir com a matéria, existem diversos fenômenos associados a espalhamento e a absorção, que me permitem estudar diferentes aspectos desse material. E um deles, que não está destacado aqui, mas que eu vou mencionar, é a luminescência óptica excitada por raio-x, que é o que nós vamos falar a partir de agora. A luminescência óptica excitada por raio-x é uma técnica que está relacionada à absorção da radiação ionizante. Então, nós temos a radiação ionizante, ultravioleta, mais profundo, raio-x, que ao ser absorvida, ou seja, quando esses fótons entram na matéria, eles me permitem observar um fóton saindo da matéria, nesse caso um fóton óptico. Essa é uma técnica que é sítio-seletiva, porque me permite olhar para aspectos característicos daquele elemento que está sendo sondado, daquele material que está sendo sondado, e ela pode ser estudada tanto no domínio do tempo quanto da energia, o que é muito importante quando a gente fala de propriedades de cintiladores. Portanto, para resumir, a técnica de Sheol é uma técnica que envolve a absorção de radiação ionizante, nesse caso a radiação X, a ultravioleta mais profunda, me devolvendo fótons ópticos que estão aqui nessa região espectral, desde ultravioleta próximo, passando pelo visível, chegando ao infravermelho próximo. Então agora vamos falar um pouco sobre a origem da luminescência. Mas para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre a matéria. A gente sabe que a matéria é constituída de átomos, e esses átomos se ligam, formam moléculas que formam estruturas mais complexas, ou que formam sólidos cristalinos ou não cristalinos. E do ponto de vista eletrônico, é o que é mais crítico para que a gente entenda esse processo óptico, é o que nós vamos destacar a partir de agora. Quando a gente observa um átomo, a gente observa para estados discretos de energia. Lembrando que um átomo, ele tem um núcleo e ao redor dele nós temos uma nuvem eletrônica que tem regiões com maior probabilidade de se encontrar os elétrons. De acordo com a definição atual, com o modelo quântico, que é o modelo mais aceito, esses elétrons eles estão em regiões quantizadas, que são chamados de orbitais atômicos. Porém, quando a gente aproxima dois átomos, essas nuvens eletrônicas elas começam a interagir. E essa interação faz com que os elétrons mais externos, os elétrons de valência, experimentem agora uma condição completamente diferente daquela que eles tinham quando era um átomo isolado. Então, agora a gente observa estados de energia, estados quantizados de energia, que são a combinação linear dos orbitais atômicos de cada um desses átomos. Então, agora a gente passa a ter um orbital ligante e um orbital não ligante, que seria o estado excitado aqui dessa molécula. E quando a gente parte para um sólido cristalino, a gente tem múltiplos orbitais
interagindo, múltiplas nuvens eletrônicas interagindo, e a gente passa agora a observar a formação de bandas. Então, a gente tem bandas de valência e banda de condução. Essas bandas energéticas são o estado fundamental e o estado excitado quando a gente fala de um sólido cristalino. Então, como é que se dá o processo óptico? O processo óptico ele acontece quando o material passa por a absorção fotoelétrica que eu mencionei para vocês agora há pouco. Então, no processo de absorção fotoelétrica, eu tenho uma radiação incidente que vai ionizar o meu material e vai ejetar um fotoelétrico. De uma forma esquemática, o que eu observo aqui nesse processo de transferência de energia é que eu tenho elétrons ligados e eu tenho um fóton de raio-x que, ao interagir com um elétron mais profundo, vai deixar uma vacância nessa estrutura e vai ejetar um fotoelétron. Então, o que acontece agora? Eu tenho um material numa condição excitada. Esse material ele quer retornar para um estado de menor energia. Esse átomo, esse íon, essa estrutura, ela precisa retornar para uma região de menor energia. Ela precisa decair. E é exatamente sobre esse decaimento que nós vamos falar. O decaimento a partir do processo óptico. Quando o material é excitado dessa forma, existe uma cascata de processos que podem acontecer. Existe a emissão de fluorescência de raio-x, existe a emissão de elétron G, são processos radiativos e não radiativos, e aqui também é uma dessas consequências de relaxação desse conjunto. Então, nós temos um processo radiativo, um processo de emissão óptica, um processo de emissão de fótons ópticos para ajudar nessa cascata de processos, fazendo com que o material volte a uma condição fundamental. Então, quando a gente usa a luz síncrotron para entender o processo óptico, exatamente o que a gente está tentando entender? A gente quer entender como é que se dá a ionização do material, como é que se dá o processo de absorção. Então, quando eu tenho energia suficiente para arrancar um elétron que está ligado numa camada mais profunda daquele material, na sequência, eu preciso entender como é que se dá a termalização, ou seja, como é que ocorre aquela cascata de processos para preencher esse buraco que ficou numa camada mais interna, até chegar numa condição que me permita a recombinação, que é a observação do fenômeno da luminescência. Essa recombinação ela também está associada a 3 processos de decaimento que estão associados a probabilidades de transição. O primeiro deles é relacionado a transições permitidas pelas regras de seleção espectroscópicas e ocorre em tempos de decaimentos muito curtos e em taxas muito altas, que é da ordem de micro a nanosegundos. Já na fosforescência, a gente precisa de mecanismos de ordem superior, como de polo elétrico, de polo magnético, para que esse conjunto relaxe, e nós observamos tempos de decaimento da ordem de mili a microsegundos. Já na persistência, nós temos armadilhas na estrutura eletrônica do material que faz com que haja um retardo dessa recombinação, e é uma recombinação probabilística que vai durar de segundos a dias. Um desses exemplos de um material persistente é aquele que eu mostrei para vocês em relação à ciclofaixa lá na Holanda, em que o material absorve a luz do sol e leva a noite inteira decaindo e iluminando aquela ciclofaixa. Bom, então de uma forma esquemática, para resumir, o que a gente quer entender é como é que ocorre esse processo aqui. Então, como é que a gente arranca esse elétron, como é que isso tudo se organiza, como é que essa estrutura eletrônica se organiza, o que é emitido aqui e como é que eu chego nessa condição de recombinação. E ao chegar nessa condição de recombinação, como é que ocorre esse processo de recombinação. Aqui eu tenho uma imagem de um material luminescendo sobre irradiação ultravioleta profundo. É um cintilador de óxido de gadolínio dopado com európio. Bom, então aqui eu trouxe para vocês um esquema de como é que a gente faz um experimento no síncrotron. Aqui eu tenho uma lente que está acoplada a uma fibra óptica que vai para um espectrômetro, que é um detetor de luminescência. Eu tenho feixe de raio-x batendo aqui na minha amostra, aqui eu tenho minha amostra, e eu vou olhar para essa interação, captar essa luz e tentar entender como é que essa luz se comporta em função da energia de excitação ou de uma faixa de energia de excitação, olhar para o perfil espectral, para o perfil de emissão,
Então, eu vou estudar esse comportamento óptico através de espectros de emissão, de espectros de excitação, do tempo de decaimento, quando eu consigo pulsar esse raio-x, e também posso fazer um mapeamento bidimensional para mapear os canais ópticos no material heterogêneo. Então, por exemplo, se eu tenho um material natural que brilha, que tem emissão óptica, como é que eu localizo esses canais ópticos? Eu faço uma varredura da amostra, uma varredura em termos de posição da amostra, e vou olhando onde é que esse material luminesce e olhando para a assinatura daquela luminescência para tentar identificar aquele canal óptico. Aqui eu trouxe dois exemplos de como utilizar a técnica de Sheol para estudar cintiladores. O primeiro deles é um espectro de excitação. Então, eu tenho essa curva em vermelho representando a curva de luminescência integrada enquanto eu irradio nessa faixa de energia. Então, ao passar pela borda, ao arrancar um elétron, um S do alumínio, a cascata de processos que se sucedeu para preencher essa vacância deixou a rede numa condição favorável para que ela relaxasse pelo canal óptico. Então, a gente olha o favorecimento do processo óptico quando a gente passa pela borda de absorção. Se isso tivesse ao contrário, essa borda tivesse para baixo, muito provavelmente a gente estaria observando o processo óptico competir com processos não radiativos. Uma outra característica a ser observada aqui é que a luminescência cresce em função da energia, que é uma das características do cintilador ideal. Então, a gente observa com uma linearidade em função do aumento da energia. Quando a gente olha para o espectro de emissão, a gente consegue ter a assinatura espectroscópica dos íons que estão relacionados, dos defeitos que estão relacionados ao perfil óptico desse material. Então, aqui a gente colocou o európio intencionalmente e a gente observa transições do európio 3 e do európio 2. Então, com isso, a gente consegue também fazer uma especiação química. A gente também conseguiu identificar um contaminante traço presente no reagente de alumínio, que é o cromo, e defeitos por onde a rede relaxou. Defeitos esses que, por exemplo, podem ser vacâncias que a gente não conseguiria sondar com uma técnica de análise química, por exemplo, mas que a gente consegue observar pela técnica óptica, e esses defeitos contribuem para essa emissão total. A fim de ilustrar mais uma das possibilidades de estudos de luminescência óptica excitada por raio-x, nós podemos estudar a constante de decaimento característicos de um cintilador usando raio-x pulsado. Esse estudo foi feito lá no UVX, a máquina antiga, o nosso acelerador antigo, em que observamos dois materiais com um tempo de decaimento praticamente total dentro da janela de 311 nanosegundos. Com isso, nós conseguimos definir a constante característica de decaimento e falarmos um pouco sobre a dinâmica dos portadores de carga nessa estrutura. Uma outra possibilidade é que quando a gente combina a técnica de Sheol a outras técnicas, nós temos agora uma ferramenta extremamente poderosa para sondar o mecanismo óptico, por exemplo, quando a gente combina a absorção de raio-x, como nós vimos em alguns exemplos. Quando combinamos a fluorescência de raio-x, a gente consegue fazer especiação química, olhar para a distribuição elementar e olhar para canais ópticos que não seriam visualizados quimicamente. E quando a gente combina a luminescência à difração, a gente consegue fazer uma correlação da propriedade óptica com o ordenamento cristalográfico desse material. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma combinação de estudos que envolve a fluorescência de raio-x e a luminescência óptica de raio-x, olhando para um material cintilador, é um nanofio que é composto por nitreto de galho e índio, composto por índio, por nitrogênio e por galho, e que foi feito um mapeamento químico aqui para identificar onde está o índio, nessas regiões em amarelo, e onde está o galho, nessas regiões em azul. Também foi feito um estudo óptico para observar como é que estão os canais ópticos nesse material e foi encontrada essa distribuição. Além disso, tinha sido previsto, teoricamente, que nas arestas nos vértices desses hexágonos, seriam possível encontrar efeitos de confinamento quântico, que a fluorescência de raio-x, que o mapeamento químico não nos permitiria ver. Mas, olhando para a luminescência óptica excitada de raio-x, foi possível comprovar essa previsão teórica
através de uma emissão que ocorreu nessa região de 2,8 elétronvolts atribuído a um defeito, a um confinamento quântico nessas arestas desse hexágono. Então, o que nós observamos aqui é a possibilidade de fazer um mapa hiperespectral correlacionando a composição química e a propriedade óptica. Nós observamos aqui um mapa de intensidades, olhando onde é que essas cores elas são associadas a cada emissor. Falamos também aqui um pouquinho sobre tempo de decaimento, que foi uma das medidas que bateram um martelo sobre esse defeito aqui. Então, olhou-se para o defeito, olhou-se para esse confinamento quântico, fez-se um estudo de tempo de decaimento e pôde-se confirmar o que tinha sido previsto teoricamente. E falando agora um pouco sobre o local no Sirius em que nós poderemos fazer um estudo usando essa técnica, a técnica de Sheol, nós vamos falar um pouco sobre a Carnaúba. A Carnaúba é a linha mais longa do Sirius, é essa linha aqui, tá? Que nós podemos ver aqui nessa fotografia. E o esquema de elementos ópticos dessa linha está descrito nessa figura. A Carnaúba é uma linha de espectromicroscopia de raio-x em que a gente vai atingir resoluções, a gente vai atingir tamanho de feixe de até 30 nanômetros em uma das nossas estações. Nós temos duas estações, uma é a Tarumã, que tem uma condição de ambiente de amostra variável, e a outra é a Sapoti, onde a gente vai atingir esse tamanho de feixe de 30 nanômetros, em que a gente trabalha em ultra alto vácuo e numa condição criogênica. Na Carnaúba, a gente vai poder fazer diversos tipos de estudos, olhando para mapeamentos bidimensionais e tridimensionais, psicografia, imagem por difração coerente na condição de difração, na condição de Bragg, utilizando diversos contrastes, dentre eles fluorescência de raio-x, absorção, espalhamentos, difração e luminescência através da técnica de Sheol, que é a técnica que nós conhecemos hoje. Então, para resumir o que a gente viu hoje, a gente falou um pouco sobre fotônica, que é a área que está relacionada à utilização, à produção da luz, à detecção da luz. Falamos sobre materiais emissores de luz, que são os materiais luminescentes. Especificamente, detalhamos o processo de cintilação ou de radioluminescência. Falamos sobre a importância dos cintiladores e como nós podemos estudá-los no síncrotron. Falamos sobre a técnica de Sheol, que é uma técnica que nos permite identificar canais ópticos, especiar espécies químicas através da emissão de luz, da assinatura espectroscópica desses emissores. Podemos estudar as propriedades dos cintiladores nos mais diversos tipos de materiais e entender o seu mecanismo de luminescência. Esses estudos poderão ser feitos no Sirius, na linha Carnaúba, e todos vocês serão muito bem-vindos a aplicar propostas para essa infraestrutura que nós estamos trabalhando com tanto carinho para vocês. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida podem escrever.